E aí galerinha da região 44, eu sou o Renan Benedetti. Eu sou o Giovanni. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre turismo na nossa cidade, aqui em Mandaguari. E a gente está com dois convidados. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente primeiro. Opa, eu sou o Renan Borim, eu sou engenheiro ambiental, trabalho numa consultoria aqui da cidade, que é a Rizoma Consultoria Ambiental, e presto um serviço relacionado a essa área aqui na cidade. E a nossa próxima convidada? Meu nome é Jennifer, eu também sou engenheira ambiental, trabalho com o Renan na Rizoma e a gente vai conversar hoje sobre turismo aqui. Agora eu tenho uma dúvida, vocês se formaram juntos? Não, eu me formei em 2017 pela UEM, lá em Moarama. E eu na Unicesumar, em 2018. Só uma curiosidade, não tem engenharia ambiental na UEM aqui, né, de Maringá? Aqui na de Maringá não, só lá em Moarama. É porque eu tenho um colega que se formou também na UEM, só que era daqui, mas depois que eu vi que ele também era de outra... É que nem veterinária, veterinária também é só lá em Moarama. Ah, sim, eu sempre já quero aqui. Que louco, mas enfim. A gente partindo do tema do turismo. Que nem a gente estava comentando, eu comentei com o Gil quando surgiu a ideia do podcast. Eu comentei com ele e falei, cara, mas tá, a gente vai falar de Mandaguari. Eu sou mandaguarense e só conheço a Pedreira. Eu não conheço mais nada assim, de turismo aqui da cidade. E vocês nos falaram que tem mais lugares. Eu gostaria que vocês estivessem apresentando esses lugares, os lugares que vocês já foram, os lugares que vocês já conheceram, as trilhas. E comecemos por aí. Então, a gente vê que Mandaguari tem um potencial para turismo rural e turismo ecológico bem grande e um potencial que ainda está sendo um pouco percebido pela população local, né? Muitas pessoas já têm algum engajamento, por exemplo, a gente tem grupos de ciclistas, grupos de trilheiros que fazem off-road, mas a gente tem alguns locais bem interessantes e específicos, como o Parque Nossa Senhora, que fica ali mais ou menos atrás do PAN, atrás do Almoxerifado, que é a nascente do rio Tabatinga também. Ali é uma nascente, não é um rio que passa por lá, é Isso, na verdade a nascente ela fica logo atrás do Almoxerifado, e quando você tem uma nascente, você tem ali, segundo a legislação ambiental, a obrigação de ter 50 metros de mata preservada ao redor do olho d'água. E quando você vai descendo esse rio, ao redor das margens do rio você também tem que ter o que a gente chama de APP, Área de Proteção Permanente, que é de 15 metros para cada lado em alguns casos, alguns são 30 metros. Então você já tem uma formação vegetal dentro da cidade por conta desse rio. Essa questão dessa área que ela tem, que continua cerca do rio, né, na continuidade do rio, ela tem uma questão relacionada a caso haja uma inundação, assim, essa região que é feita para ter, que é natural, que se mantém árvores, é por causa disso, né? Ele impede, de certo modo, que a água acabe, sei lá, então, a gente tem dois fatores nessa questão. A gente tem realmente, o rio, ele tem alguns pedaços, por assim dizer, que é o pedaço onde a água corre sempre, mesmo na época da seca. Ali a gente chama de a calha principal do rio. Uhum. E ao redor do rio você vai ter mais ou menos uns 5, 6 metros para cada lado, que é o leito de inundação, para quando você tem aquelas chuvas muito fortes, né, que a gente chama de chuva de pico, né, que são chuvas que tem estatisticamente uma chance de acontecer pequena. Quando você tem essas chuvas acontecendo, inclusive como aconteceu recentemente, a gente teve uma chuva bem forte aqui na região, esse leito de inundação vai ser preenchido. Mas a questão além disso, por exemplo, a APP não é pensando só na questão da inundação, mas pensando também na conservação da biodiversidade. Uhum. E quando a gente trata de biodiversidade, é tanto a quantidade de espécies de árvores que você vai ter nessa mata, que é esse corredor de vegetação, quanto as espécies de animais, insetos, herbívoros, toda a série de criaturas ali. O ecossistema todo ali, então. Isso, um ecossistema completo vai ter ali. E quando você tem a conexão disso com uma reserva legal, por exemplo, toda propriedade rural acima de 6 módulos fiscais, agora eu não vou lembrar, mas eu acho que são 20 hectares mais ou menos,
ela tem que ter 20% da sua área de mata preservada sem tocar. Isso também é para conservação da biodiversidade, que é para a gente assim ter um equilíbrio no ecossistema que vai afetar diretamente a gente depois. Aí tem diversas implicações. Mas tá, voltando. Desculpa interromper, porque foi uma curiosidade minha isso. Não, mesmo. Tá, mas... a gente pode fazer um podcast bem assim. Primeiro, uma curiosidade a gente pergunta, porque também é uma curiosidade que provavelmente tem com o pessoal. Então, falando sobre a questão do turismo... Mas voltando para os pontos daí, aí vai ter ali o Parque Nossa Senhora, vai ter o Parque da Pedreira, que é o mais popular, todo mundo conhece. Inclusive o Parque da Pedreira é a nascente do córrego Vitória, do Ribeirão Vitória. Nasce ali dentro. Tanto que se você for ver lá no fundo, onde tem uma estradinha que dá acesso a uma casa, você vai ver que tem uma mata que segue para lá da cerca. É a área de preservação permanente do Ribeirão Vitória. Aí você também vai ter o Horto Florestal, a Caverna Cambota, a Gruta Keller, várias cachoeiras, várias igrejinhas, capelas tradicionais que hoje em dia estão sendo revitalizadas, restauradas, que também tem... Que são aquelas igrejas que tem, assim, tipo, uma área rural, zona, que você tem uma, acho que... Capelinhas, né? Tem uma capelinha que dá pra ver ainda lá do Jardim Madrid. É, lá no alto. Lá no alto. Isso. É até bonito de se ver lá, né? Isso. Bom, a questão do turismo, a gente já falou muito isso aqui, nós mesmos, que Managuari não dá um pouco valor nos lugares, tudo. Como incentivar as pessoas a começar a dar valores nesses lugares, como você falou, as cachoeiras, tudo, para começar a ter uma ponta para um turismo, não começar aquele turismo que a gente imagina, mas uma ponta só. O investimento público é o start disso, né? Outra questão também é esse tipo de associação, por exemplo, a RD começar a promover alguns cursos sobre isso. A Rizoma também ela oferece alguns serviços nessa área, então é interessante a divulgação desses serviços, né? Tem toda uma questão de segurança envolvida nessa parte do turismo, principalmente em áreas assim mais de mata, né? E eu gostaria de saber de vocês, assim, o que falta, o que precisa para que haja de fato um turismo, haja um incentivo turístico para essas áreas aqui na cidade? Então, Renan, eu vejo que o primeiro passo é uma estruturação das políticas públicas locais. Todo município ele tem a possibilidade de estar desenvolvendo um documento que chama Inventário de Oferta Turística. É um documento que deve ser elaborado pela Secretaria de Turismo de um município. Como que ele é feito? Você vai listar todos os atrativos turísticos de um município e vai fazer uma caracterização, por exemplo, da acessibilidade, da segurança, se existem residências, edificações no entorno ou não, se é uma área inóspita ou não. Então o primeiro passo seria essa estruturação mesmo de ter uma informação. Porque uma coisa é você ter um atrativo turístico, tem a Gruta Keller. Outra coisa é você ter um produto economicamente viável. Por exemplo, como eu chego na Gruta Keller? Por onde eu posso fazer esse acesso? Quem que vai estar me orientando? Vai ter algum guia lá? Sim. Também tem o papel dos profissionais do turismo, né? Que é o próprio turismólogo e os guias de turismo, que tem essa função de estar ali coordenando essas atividades para garantir a segurança e a integridade de todos os envolvidos. Para tudo tem NBR, norma técnica, tudo tem uma estruturação assim que deve seguir princípios para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Né? Managuari acontece muito das pessoas terem uma casa já no lugar ali, que pode ser um ponto de turismo, alguma coisa. Essas pessoas podem cobrar por estar ali? Por exemplo... Uma pessoa que tem uma casa na zona rural e quer fazer alguma coisa... Quer fazer uma coisa, mas não tá... Ela, por exemplo, tem uma cachoeira dentro da área rural dela. E aí aquela pessoa quer cobrar para que as pessoas... para fazer o turismo. A princípio a gente também tem que entender uma coisa, que às vezes a propriedade privada entra em conflito com saber onde divide propriedade privada... E a propriedade de domínio público. A gente tem que entender o seguinte... rios, cachoeiras, corpos hídricos são de patrimônio da União.
apesar de estar dentro da propriedade de uma pessoa, ela tem apenas a responsabilidade por zelar daquele espaço. É como se fosse a calçada que tem na frente da tua casa. Aquilo ali é o passeio público. Você tem responsabilidade de manter aquele espaço limpo, sem oscilações e tudo mais, mas ao mesmo tempo você não pode ocupar aquilo e tomar como seu. É um espaço público. Então, por exemplo, se uma pessoa quiser acessar um rio numa propriedade privada e o proprietário, de certa forma, quiser impedir esse acesso, o proprietário, nesse caso, não está no seu direito, porque o rio é de acesso livre. Agora, o que pode acontecer é a pessoa querer usufruir dentro da propriedade dela, né? Por exemplo, oferecendo uma estadia, oferecendo um banheiro, oferecendo um estacionamento. Aí a pessoa vai entrar numa implicação empresarial como qualquer outro negócio. A mesma coisa que você abrir a sua casa por exemplo, vou vender comida, a pessoa vai comer comigo na minha mesa de casa. Tipo, pode parecer uma camaradagem a princípio, mas aquilo é um negócio que tem implicações sanitárias. Então, Entendi. É um negócio. Você usaria, na verdade, a pessoa ela não usaria do próprio rio, da própria cachoeira, mas ela faria isso com outras coisas, né? Com, por exemplo, ofertar um restaurante ou qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Isso, com uma infraestrutura de suporte, por assim dizer. E aí vai implicar no negócio. A mesma coisa que a pessoa começar um negócio na informalidade, mais cedo ou mais tarde ela vai precisar se registrar, vai precisar ter um CNPJ, vai precisar ter um acompanhamento técnico para fazer também a estruturação de uma forma segura desse espaço. Porque, por exemplo, se você entra num estabelecimento comercial e porventura você escorrega e caia, a responsabilidade é do estabelecimento, né? Então, não é diferente. Legal. Interessante, uma coisa que nunca quer saber, nunca tive interesse no setor de turismo. Tem alguma coisa para falar? Sim. Vocês já estiveram mais em trilhas. Eu queria na verdade que vocês contassem algumas coisas que talvez tenham acontecido ou algumas situações que vocês tenham passado no momento que vocês estariam fazendo a trilha, o acampamento, essas coisas. Porque assim, eu e o Gil estamos aqui, mas a gente não sabe absolutamente nada. A gente é aquele tipo de cara... O máximo de trilha que eu fiz foi numa cachoeirinha perto da casa do meu irmão, de Jandaia, que é uma rua que a gente atravessou, então é o máximo de trilha. Eu não fiz nem isso. A gente é muito assim, tipo, dentro da cidade, dentro do quarto, que não conhece. Então eu gostaria que vocês contassem algumas situações que vocês passaram nessa estrada. É uma situação boa, né? Sem contar os perrengues. Pode ser. E chama mais atenção ainda. Chama Daí a atenção. pessoa vai falar, então posso acontecer isso comigo? Então não é tomar cuidado com tal coisa. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Por exemplo, esses dias a gente foi acampar e levamos barraca, equipamento tipo medicamentos. assim. Um kitzinho de primeiros socorros. É sempre importante carregar, né? Cara, eu jamais imaginaria em levar. Porque vamos supor, se você sofre um ferimento ali, até você conseguir chegar em um ambiente onde você pode receber auxílio, talvez pode demorar. Então é bom ter Já está infeccionado com Sim, insetos. e a alimentação, a última vez que a gente foi, a gente levou miojo, né, Renan? Aí quando vocês não chegam, tipo, mano, vamos arrumar alimento da mata. Vocês não tava miojo de boa. Não, isso aí é um nível muito avançado de camping. É um negócio bem mais difícil de você fazer, né? É um pouco agressivo também, né? Porque você vai ficar matando animal pra comer, isso é meio selvagem. Às vezes você não dá nem sorte de encontrar um animal na mata, né? É perigoso. Até planta, né? Você pode pegar alguma planta e se intoxicar com ela. Por uma bobeira, assim. É melhor você levar, não sei, vai no mercado, compra uma bolachinha, leva. Miojo. Miojo. Fazer. E outra, se você vai acampar, você não vai gastar muita energia, né? Então, você leva um alimento... Leve. Não muito, leve, pra não passar mal também e não acabar com o seu dia de acampamento. E é importante a gente sempre pensar nos níveis de trilhas e atividades mateiras. E na verdade vamos pensar assim, atividade mateira é o nome desse tipo de coisa. Você fazer uma trilha dentro de uma mata, você fazer um camping, pioneiria também. Pioneiria é uma técnica de você fazer construções na mata usando só o que tem ali. Cara, eu vejo muitos vídeos no YouTube dos caras fazendo, eu fico... Você vai apaixonado, no né? máximo Muito legal. uma faca de cutelaria, uma faca de madeira e pronto. Aí o resto é natureza. Com a criatividade mesmo.
Mas como eu bem disse, isso já é bem avançado. Vamos pensar assim, o primeiro nível de camping, o mais seguro de todos, é você ir num espaço de camping, que chama. Pode parecer meio assim, a mesma palavra, mas não. Um camping é aquele espaço onde o proprietário do imóvel fez ali um campo, uma clareira, um gramado, ele coloca um banheiro coletivo, um banheiro que vai ficar centralizado, e ele vai cobrar a locação daquele espaço para você colocar sua barraca de camping. Vai ser um espaço totalmente seguro, vai ser cercado, ele vai assumir toda a responsabilidade pela segurança dos indivíduos que estão ali. Isso eu acho que vai ter em Sapopema, lá no Pico do Agudo tem, né? Tem, lá perto do Pico do Agudo tem. Que eu saiba que na região só isso. É o espaço que eles chamam de camping, apesar de ser meio vago. Depois disso, em questão de segurança, você vai ter espaços que são comumente usados para camping. São espaços onde as pessoas costumam ir, que costumam ter uma clareira, geralmente perto de alguma estrada rural, ou mesmo na propriedade rural de algum amigo, alguma coisa assim. E nesse caso, vamos pensar que é um espaço que não está, assim, especificamente feito para isso. Então, minha recomendação é, no mínimo, 3 barracas, coloca aí 2 pessoas por barraca, então no mínimo 6 pessoas, no mínimo. E assim, vamos fazer uma recomendação que pode parecer exagerada, mas é algo certo, sempre tem uma pessoa de vigília. Sempre fica alguém Sempre acordado. tem uma pessoa acordada, olhando ao redor, prestando atenção, faz um revezamento, faz um rodízio. E pode Isso é o acontecer ideal. muito, assim, tipo, de vocês estarem acampando, talvez de um dia para o outro, e acabar ocorrendo de vocês encontrarem algum bicho na mata. Algum, Pode assim, não sei, acontecer. onça, que não sei se tem onça. Pode acontecer. Cara, é até engraçado falar de onça, né? Porque a onça, vamos pensar num gato. Um gato, ele precisa se sentir à vontade num espaço para poder habitar ali. E o gato é um animal territorialista, o felino é. Uma onça, para se sentir à vontade num espaço, segundo as experiências que eu já tive, as pessoas com quem eu já conversei, é uma informação que eu vou falar assim, não é uma referência bibliográfica, mas ela precisa de pelo menos 200 hectares de mata. Nossa. Pelo menos isso para ela se sentir à vontade. 1 hectare equivale a quanto, mais ou menos, em metros? 1 hectare é 20 mil metros quadrados. Nossa. Então é bastante Para ela coisa. se sentir à vontade, para ela poder procriar, cuidar das crias dela, caçar à vontade, pelo menos esse espaço. Então aqui na nossa região, dado ao nível de urbanização que a gente já chegou, então dificilmente a gente vai encontrar uma onça. Jaguatirica a gente já ouviu falar recentemente, inclusive, mas onça mesmo é um tanto complicado. Existe assim, que eu estava falando, o primeiro nível de camping é você ir num espaço de camping comercial, depois é você ir num espaço que é comumente usado para camping com um grande grupo, ou um grupo médio pelo menos, e o último nível é você ir para o camping desestruturado, que é você entrar numa mata, abrir uma trilha do nada e acampar dentro dessa mata verde. Esse é o nível máximo que você precisa ter de experiência. Por quê? Aí você vai estar sujeito a todos os riscos que uma mata oferece, que são animais peçonhentos, são animais predadores e tudo mais. A princípio, o ser humano é um animal grande, então a maior parte dos animais vai se assustar com a gente. Muita gente por aí fala, se você vê uma cobra, ela vai correr atrás de você. É muito mito isso. A cobra, ela vai buscar fugir, ela vai atacar em última instância, quando ela se sentir totalmente encurralada, sem chance do que fazer, né? E Eu acho que o meu maior medo num caso de acampamento assim seria cobra e aranha. É os 2 vídeos assim que eu falo, mano, não consigo. de uma forma geral, as aranhas que você encontra aqui na região, elas até que não são perigosas. As aranhas que você encontra nas árvores suspensas. Sério? De uma forma geral. As aranhas que ficam no chão, essas sim são as mais peçonhentas que você tem que se preocupar mais. E eu me preocuparia mais realmente com aranhas e com formigas, insetos pequenos, que é até mais difícil de você lidar. Quando você faz esse camping desestruturado, onde você vai para uma mata, uma técnica que se usa muito é fazer um perímetro de alarme. Você faz algum dispositivo onde você passa um cordame em volta do seu acampamento
faz como se fosse uma armadilha. Uhum. Se algo se movimentar ali, vai arrebentar o cordão, você deixa de uma forma bem sensível, tem uma técnica. Aí você coloca alguma coisa para fazer barulho, pode ser uma panela, pode ser um apitinho de emergência que o pessoal comercializa por aí, que é para, se algo se aproximar, você já saber. A gente, falando disso, eu lembrei que isso aparece mesmo no The Walking Dead. É uma técnica que eles usam para que os zumbis não venham atacá-los se algum passar. Eles perceberem que chegou, já vão saber. Exatamente. A hora que você começou a falar, eu liguei as coisas e falei, pô, legal. Aí, tá vendo? É bem relacionado mesmo. Uma questão que tem que se preocupar muito também é com a orientação. Muito fácil se perder dentro de uma mata. Você tem que saber alguns princípios ali de orientação geográfica, saber se orientar pelo sol, ter uma bússola, se possível ter um mapa cartográfico, que é um mapa rico em detalhes de uma região. E água é um negócio complicado, você não pode beber água dentro de uma mata que você encontra in natura. É totalmente inadequado você fazer isso mesmo dentro de uma mata virgem, porque hoje em dia a contaminação urbana já percolou pelo solo e já chegou nesses lugares. Uhum. Então hoje em dia, se você chegar num rio, tem uma nascente, tem uma mina d'água, e você quiser beber uma água desse espaço, você corre muito mais risco de morrer de desidratação por ter uma disenteria, por ter uma intoxicação alimentar por conta dessa água, do que o contrário. Só que aí você pode ferver essa água, de preferência leve, né? Mas se não tiver como, existem pastilhazinhas de cloro, você ferve a água, depois coloca essa pastilhazinha de cloro. Para casos extremos, né? Vamos considerar que isso que eu estou falando já é um cenário avançado de acampamento. Você passou mais dias, né? E uma outra recomendação que eu sempre faço também é ter algumas bombinhas. Estalinhos? Não, mais forte que isso, aquele que se acende com fogo. Tipo um traque, uma sim. bombinha 1000, uma bombinha 10, porque assim, se você estiver num ambiente florestal e você perceber uma aproximação de algum animal, você explodir essa bombinha, com certeza vai fazer ele se assustar e ele fugir. Até uma onça. Uma onça, na verdade, essa técnica é muito recomendada para onças quando você consegue perceber antes, né? Se der tempo, coloca a bombinha, estoura e boa. Então, essa é uma questão. Uma coisa que você comentou e me gerou algumas dúvidas, na verdade algumas dúvidas mais curiosidade, quanto a equipamentos. No caso você já fez o camping no primeiro nível, no segundo nível você chegou a fazer já também? Já. No terceiro não? Mais ou menos, mas eu já tive umas experiências florestais, mas... Quais equipamentos você fala que são úteis para cada nível, que são indispensáveis? Uma coisa que eu vi que é tentar levar levar o mínimo de coisas de casa, como, por exemplo, roupa, essas coisas, não precisa tanto, isso é uma verdade. Eu vou com aquela mala de tem viagem. gente que leva. Não sei se mata do nudismo, né? É que assim, os equipamentos para atividades outdoor são bem específicos. Por exemplo, minha recomendação começa sempre pelos pés da segurança. Então tenha um bom coturno, uma boa bota, para se você pisar em um espinho, aquilo não vai estragar o teu dia, entendeu? Então a segurança outdoor começa pelos pés. Meia tem que ser uma meia específica também, que faça um controle de umidade, porque às vezes ficar pisando num rio, ficar pisando em algum lugar pode até trazer problemas ali para a pele, né? Problemas dermatológicos e tudo mais. Tá. Existe um tecido que é muito usado pelas Forças Armadas, pelo Exército, que chama hipstop. É um tecido que se você furar ele, se você rasgar ele de alguma forma e tentar abrir o tecido, vamos supor, você rasgou a sua calça. Se você puxar aquele rasgo, uma calça jeans normal, esse rasgo vai abrir. O tecido hipstop não. Ele é feito para não abrir, então ele é bem adequado para esse tipo de situação, porque ele é resistente pra caramba, ele vai durar, ele aguenta abrasão, que é a raspagem, você às vezes tem que descer um morro muito inclinado, se acontecer de você escorregar, ele vai segurar até ele vai segurar, ele não vai abrir a roupa, não vai entrar em contato com a tua pele. Se você tiver condição, colocar uma perneira para evitar alguns ataques
que podem acontecer de cobras. Perneira é o quê? É tipo um... Perneira é uma tala de couro revestido que você coloca na perna, que envolve do teu joelho para baixo. Vamos supor, eu falei que os animais tendem a fugir, mas se por acaso você pisar numa cobra, ela vai tentar se defender de pronto, né? Então, assim, outra recomendação também, sempre tenha uma vara de guia, que é assim, você chegou na mata, pega um galho fininho ali e, assim, arranca esse galho e usa ele como, tipo, uma bengala. Sim. Uma bengala. Vai passando na frente. Isso, pra você ir cutucando na frente, pra ver se não tem nenhum buraco de bicho, pra você não cair. Com essa mesma vara, você limpa as teias de aranha conforme você for andando. Recomendação, essa vara sempre tem que ser maior do que a tua altura. Ah, então tem que ser assim, tipo, relativamente grande. A hora que você falou, eu imaginei alguma coisa de 1 metro. Não, porque vamos supor que você escorrega e cai. E esse negócio é menor do que a tua altura, você pode se perfurar. Entendi. Então é recomendável ser maior do que a tua própria altura, essa vara de guia que a gente chama. A hora que você começou a falar, eu imaginei, pô, ele já vai começar a me dar os tipos de faca, né? Minha imaginação já foi na frente. Não, existe equipamento próprio, né? Que é aquela vara retrátil, que o pessoal faz aquelas trilhas de longa distância e tudo mais. Hoje eu estou pensando mais em algo mais roots mesmo, algo mais rudimentar. Mas aí, se você conseguir ter uma jaqueta que te proteja os braços também e tudo mais, uma recomendação que muita gente não gosta, mas uma luva é bom. A gente, quando faz trabalho, a gente às vezes tem que fazer levantamento florestal. A gente vai de corpo todo fechado, luva, chapéu, óculos, máscara. Isso, claro, uma questão de calor, a pessoa acaba indo mais de camiseta e shorts. Jamais. Nossa, isso é complicado. Passe calor dentro da mata, mas não deixe sua pele exposta. Inclusive pelo sol, pode não parecer, mas dentro da mata você vai suando, o teu protetor solar vai dissolvendo junto, você vai ver se você pegou uma insolação na sombra. Se a gente na cidade não tem costume de passar protetor. Não, quando eu vejo o pessoal fazendo trilho, tipo de regatinha, de bermuda, me dá uma agonia de chinelo. É meio complicado. Mas um conselho pra quem quer começar mesmo, procurar área de camping, que já tá certinho, tem... Isso. Depois começa ainda aos poucos. Isso. É que muita gente quer já meter o... Procura sempre algum amigo, alguém da sua confiança que já tem uma experiência para te ensinar algumas coisas também, porque é um mundo bem interessante, é um mundo assim, é um universo de conhecimento próprio. Eu, apesar das experiências que eu tive, eu ainda sou um iniciante nesse mundo, tem muita coisa ainda para aprender, avante ainda e é por aí. Bom, eu vou entrar nesse assunto, eu vou deixando as histórias pro outro canto. E histórias aqui na região, tudo que vocês acamparam, se tem umas para contar, que seja bem importante, que se aplica tudo isso que vocês falaram, de equipamento, tudo. Deixa eu pensar. Você me falou um pouco da gruta, que vocês visitaram a gruta, essa caverna. A caverna... Vamos falar sobre a Caverna Cambota. Muitas pessoas conhecem ela, mas geralmente pessoas assim mais antigas da cidade, porque antigamente ela era mais frequentada. A gente tem a Estrada Cambota, que ela fica mais ou menos perto do contorno sul de Mandaguari, mais ou menos por ali. E pelo fato dessa estrada passar a 2 metros da boca da entrada da caverna, conforme a água da chuva foi ali assoreando a caverna, tipo, chovia na estrada, a água da chuva ia para dentro dessa caverna. E nisso ela foi sendo preenchida com sedimento, com terra, a ponto de que antigamente a gente encontra fotos históricas de um pessoal andando em pé dentro dessa caverna. O Dirley Bortolanza das Cobras, por exemplo, que é uma celebridade, e ele já tem umas fotos assim, que acho que o pai dele já gostava dessa caverna, então é algo que para ele é uma ligação bem forte que ele tem ali. Mas ele tem umas fotos dele em pé na caverna. Enquanto nós recentemente, há uns 2 anos, fomos nessa caverna e ela tá com uns 40, 50 centímetros de profundidade, você tem que entrar se rastejando. Nossa, ela foi enchendo. Assoreando. É assoreando o termo. É o mesmo termo para um rio, por exemplo. Se você tem uma erosão, que é um solo exposto, a erosão é quando um buraco vai aumentando de tamanho conforme chove, vai desbarrancando, vai aumentando. Por um lado você perde solo, onde esse buraco está se formando, mas o rio ele vai assorear.
que é o seguinte: o leito dele vai ficando menor porque ele vai se preenchendo com terra. E isso prejudica os ecossistemas aquáticos também. Então o assoreamento seria a terra preenchendo o local. Isso. Entendi. Sedimentando ali. Aí nessa caverna a gente encontrou alguns morcegos, mas pelo que eu sei assim, de algumas informações que alguns amigos biólogos me passaram, nossa região não tem morcegos hematófagos, que são de sangue. Então não tem muito o que se preocupar, ele pode te morder mais assim para defender o território dele e tal. Mas todo morcego tem raiva, então evite ser mordido. Todo morcego tem raiva? Na grande maioria. Sim. Então evite ser mordido por um morcego. Cobra, caverna é um ambiente, é um nicho para cobras, então é interessante você dar uma olhada antes, iluminar com uma lanterna para ver o que tem ali. Geralmente deve ter bastante linho lá, né? Tem. E daí vai na coragem mesmo, né? Mas esse caso, não recomendo que qualquer pessoa entre nessa caverna, justamente por conta dos riscos que eu estou colocando aqui para vocês. E não é um espaço estruturado, não tem ali um guia de turismo para estar te acompanhando. Então, no momento, enquanto a gente não tem um inventário turístico, enquanto a gente não tem um município com essa estruturação, são locais assim que é meio complicado. Até seria uma próxima pergunta que eu queria fazer. Se vocês teriam algum lugar assim, tipo, para indicar a quem quer começar, quem quer ter essa primeira experiência, um lugar assim de fácil acesso, que não seja um negócio muito difícil de entrar numa pessoa assim, que não sabe nada. Sentimento de aventura, né? Aquela pessoa que quer ter um gostinho de começo. Tem a Barragem Rochedo, que é um lugar bem tranquilo, muita gente já acessa esse espaço. É um ambiente que você pode ficar escutando a aguinha do rio passando, assim, é bem tranquilo. E a Barragem Rochedo, ela fica próxima aonde? No sentido da Aurora, você acessa a Estrada Rochedo e... Acho que esse lugar eu já fui. Agora eu tô vendo imagens aqui e eu falei, nossa, acho que eu já conheço. Lá é um lugar bem tranquilo para ir. E a gente pode pensar assim, num rolê bem iniciante também. Descer a estrada do Horto. É dentro da cidade, praticamente, tipo, fica a 500 metros da prefeitura quase. E você entrar naquela estrada do Horto e seguir até a ponte, já vai ser uma experiência interessante. Pô, é legal. Isso aí eu fiz várias vezes quando meu avô era vivo ainda. Eu era, tipo, bem novo. Meu avô faleceu quando eu tinha 17 anos. A gente desceu aquele canto lá várias vezes. Tipo, descia e subia. Dá o que? Uns 20 minutos de caminhada? Por aí. Se eu não me engano, são 4 quilômetros. Não é um negócio muita coisa, mas é um lugar assim, muito gostosinho de passar. Já é uma experiência ali, algo fácil de se fazer. É uma caminhada, né? É uma caminhada, né? Gostosa. Você sabe que você encontrou um caminhoneiro e ficou cumprimentando o cara, não foi? Não, mas uma recomendação quando você está numa área rural, sempre cumprimenta todo mundo. Aí os caras falam isso que eu faço isso dentro da cidade. Eu falo, mano, é melhor você ser simpático do que alguém tirar pra cima. Dentro da cidade vai da timidez da pessoa ou não, né? Mas quando você está numa situação ali fazendo uma trilha rural e tal, você vai perceber que o povo do sítio, o povo rural, ele é muito simpático se você também for simpático. Então todos eles vão te cumprimentar de volta. E outra, eles vão perceber que tem alguém ali, se acontecer alguma coisa, você vai estar na memória do cara, né? O cara vai saber que pelo menos passou aqui na minha frente. Então, mas são pessoas muito bacanas, assim, de você estar mantendo um contato e tudo mais, conhecem a região, às vezes pode dar uma informação, uma orientação de alguma novidade ali, algum lugar que você não conhece. Vamos fazer de conta que a gente consegue fazer uma coisa de turismo, Mandaguari e tudo, começa com o pessoal, isso hipoteticamente falando, que a gente sabe como que é difícil, até mesmo queria fazer um negócio de cinema com o pessoal mais jovem esse tempo atrás, não consegui, porque uma parte não quis, outra parte não queria. Quais benefícios isso traria para a cidade? Econômico, turismo, vocês têm uma noção? Então, a gente tem um novo mercado a ser fomentado, né? Porque Mandaguari, qual que é a matriz econômica da cidade? A gente vai ter grandes cooperativas, a gente vai ter empresas no setor metal-mecânica,
algumas empresas do setor moveleiro. E vamos pensar nos tipos de turismo. Mandaguari tem, até onde eu sei, 2 hotéis. E esses hotéis, eles servem para uma atividade turística que é o chamado turismo de negócios. Que é assim, quando você não tem turismo em um lugar, o único turismo que vai ter é o turismo de negócios. Que é um representante comercial que veio fazer uma venda, ele vai pernoitar ali. Esse é o caso mais simples de todos. Agora, a partir do momento em que você começa a estruturar os espaços, você começa a chamar a atenção da população para isso, você primeiro cria um sentimento de pertencimento. Algo assim, nossa, isso é da minha cidade. Quase que nacionalista, né? Isso, é algo que me dá orgulho de ter aqui, eu faço parte disso. Com isso você vai agregando para uma cultura local, as pessoas vão ver aquilo de uma forma melhor, vão comentar daquilo com amigos, parentes e pessoas de outras cidades que vão começar a se sentir interessadas em vir para cá também. Você vai ter o fomento de novos postos de emprego, que é justamente o emprego do guia de turismo. Você vai aquecer a economia da gastronomia, da hotelaria. Então, assim, o turismo faz toda a cidade ganhar em diversos aspectos, como vocês viram, desde o econômico até o social. Então, por que é tão difícil ter turismo em Managuari? Olha, eu acho que é porque se criou um certo comodismo mesmo, sabe? Porque a gente tem esse potencial, algumas pessoas já tentaram fazer uma iniciativa ou outra, mas a gente precisa ressignificar a cidade porque o potencial é grande, o potencial aqui. Não tem bem um incentivo, né? Não tem, assim, por exemplo, um grupo que seja um grupo mais forte, fora os ciclistas, essas coisas assim, que já fazem isso, que incentivam um pessoal assim por fora, né? É um marketing que aconteceria por indivíduos, né? Isso. Que esses grupos eles são de munícipes, né? Pessoas do município que se juntam para fazer uma atividade, o que já é importante, que já cria esse sentimento de pertencimento. Muitas vezes é um grupo de amigos também, né? Um grupo de amigos e tudo mais. Mas enquanto ainda não tem esse inventário de oferta turística, é complicado até mesmo da prefeitura fazer uma divulgação dos atrativos que o município tem. Então de novo, bate na prefeitura. Como que a prefeitura vai alocar uma verba no orçamento ali de um planejamento da pasta da Secretaria de Turismo, sendo que você não sabe para onde vai ser direcionado. A população, se vê uma notícia, foi gastado não sei quantos milhões para arrumar tal lugar, a pessoa fala assim, mas podia arrumar minha rua. Sempre tem um lugar melhor para ser aplicado. É bem isso. E a gente também tem que pensar na questão da conservação ambiental, na conservação da biodiversidade também. Porque Mandaguari tem esse potencial porque tem uma certa conservação da biodiversidade em alguns espaços. Sim. Mas a gente tem muito a melhorar nessa parte também. Quanto aos corpos hídricos, principalmente, que são os rios de Mandaguari, recentemente foi feito um estudo onde foi analisada a qualidade da água dos rios ao redor de Mandaguari, os principais rios ao redor de Mandaguari. E foi feito um estudo onde veio um laboratório lá de Curitiba, credenciado no IAP, que é o antigo Instituto Ambiental do Paraná, que agora mudou, mas esse laboratório fez uma análise físico-química e biológica da água dos principais rios ao redor de Mandaguari, e a gente teve muitos casos ali de índices acima do valor permitido em lei. Ou seja, alguns rios eles precisam melhorar a questão da própria qualidade. Às vezes pode ter algum despejo clandestino de esgoto, ou mesmo o tratamento público de esgoto não sendo feito da forma adequada, né, pela companhia de saneamento. Então é uma questão multifatorial. Você tem que fazer a estruturação institucional, que é o inventário turístico junto ao poder público, mas você também tem que conservar essas áreas, tratar elas de certa forma com carinho, para que esses espaços se mantenham atrativos. Permaneçam na cidade, né? Permaneçam assim, continuem existindo. Né? Isso. Fala de você. As unidades de conservação também são espaços, geralmente a galera
quando fala em unidade de conservação, já lembra de mata, Amazônia, né? Mas são lugares que devem ser protegidos devido à sua natureza, tipo beleza cênica, conservação da biodiversidade, seja um ponto diferente assim. E ela é instituída por uma lei e é necessário também fazer estudos sobre essa área, como que tipo de fauna e flora é daquela região, que tipo de formação teve aquele lugar. E é importante ter essa área instituída para que se possa, pelo menos o município tem um benefício que é o ICMS ecológico. Ele passa a receber mais dinheiro sobre uma área quando tem uma unidade de conservação. E ele recebe esse dinheiro e consegue fazer a manutenção dessa área. Então é meio que aquele lance de sustentabilidade que a galera fala, né? De você estar mantendo o espaço com o dinheiro que já está previsto para ela. E, por exemplo, o Parque do Ingá, ali em Maringá, é uma unidade de conservação e você tem várias modalidades. Ali, se eu não me engano, é um parque municipal, né? Um parque municipal. E pelo fato de ter uma lei que instituiu que aquilo seja uma unidade de conservação, você tem que ter um conselho gestor, que é um conselho formado por membros da comunidade e do poder público para estar fazendo a gestão daquele espaço. Então é um espaço que deixa de ficar ao relento, digamos. Vamos pensar, a gente tem aqui em Mandaguari o Parque da Pedreira, o Horto Florestal, o Parque Nossa Senhora e os outros que eu falei. São parques, só que são parques informais, porque não são unidades de conservação ainda. O poder público iniciou agora um trabalho de fazer esse estudo de viabilidade técnica para que seja instituída uma lei que determine que aqueles espaços são unidades de conservação. E como a Jennifer bem falou, a partir do momento que isso acontece, a máquina pública municipal arrecada mais, recebe verba estadual por ter aquele espaço. E é interessante também que existe a modalidade privada da unidade de conservação, que é, vamos supor, o proprietário rural, ele tem ali um rio na propriedade dele, ele tem a APP em volta do rio, que é a mata ciliar, a área de proteção permanente, ele também tem a reserva legal, que são duas áreas que ele é obrigado por lei a deixar. Mas vamos supor que o cara, ele quis deixar algo mais do que isso. Ele deixou mais do que 20%, mais do que a APP, ele quis deixar um bosque, uma mata na propriedade dele. Ele pode criar uma unidade de conservação nesse espaço que se chama RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. E a partir desse momento, ele pode fazer um usufruto econômico e turístico dessa vegetação. Se ele não tiver isso instituído, ele não pode. Então, se ele faz esse processo, ele faz um estudo de viabilidade, ele consegue a aprovação para se criar essa unidade. Ele pode estar fazendo ali trilhas, tirolesa, rapel, arborismo, escalada, uma série de atividades e pode estar cobrando isso de forma legítima, desde que tenha o que eu falei lá no começo da nossa conversa, uma estruturação feita por profissionais que garantam a segurança de todos os envolvidos ali. Logo que você comentou sobre isso no começo, eu fiquei pensando nesse caso de lugares onde eles colocam rapel, colocam escalada, colocam sei lá o que mais. Tem um profissional ali olhando. Um profissional, e as estruturas têm que atender às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não existe nada assim, digamos, feito nas coxas, não pode, não é assim que funciona. E digo mais, a partir do momento que o indivíduo, o privado, criou uma RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, na propriedade dele, essa unidade vai fazer com que o município arrecade mais ICMS ecológico. Ou seja, a máquina pública, como eu já disse, vai estar recebendo mais. Existe previsto já no Paraná, o Paraná é pioneiro nisso no Brasil, o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais. Ou seja, a prefeitura pode estar abrindo um edital para que esse proprietário receba mensalmente ou anualmente um valor, porque o município não está recebendo ICMS ecológico, então o cara que criou essa RPP, ele também tem direito de fazer parte disso. Então ele pode se inscrever no edital
para estar recebendo da prefeitura uma quantidade mensal ou anual para fazer manutenção do espaço. Então O percebam, cara acaba não tendo gasto percebam dele, que né? ele ganha em duas pontas. Ele ganha usufruindo do espaço e do poder público para conservar o espaço. Sem contar a isenção do imposto, né? O ITR. Ele tem uma isenção de imposto. Só sobre naquela área que ele constitui comunidade de conservação. Enquanto na área urbana você paga o IPTU, né, que é o Imposto Territorial Urbano, proprietário predial urbano, proprietário rural ele tem que pagar o Imposto Territorial Rural, que é o ITR, na propriedade dele. E se ele fizer isso, ele já vai pagar um ITR menor, porque sobre aquela área já não vai mais incidir esse imposto. Pô, legal, é uma coisa assim que eu nunca morei na área rural, mas provavelmente eu também não conheceria se eu morasse. Eu não saberia desse tipo de casos onde você pode fazer isso que diminui, né? Ah, Renan, mas isso é raro, viu? São poucas RPPs que a gente tem aqui na região. Sério, o pessoal não tem conhecimento. Não tem esse conhecimento. E outra, pouquíssimas empresas trabalham com esse tipo de consultoria disso. Nós na Rizoma fazemos isso. Só que, por exemplo, é complicado até para a gente conseguir se estabelecer no mercado prestando esse serviço, pela falta de conhecimento e tudo mais. Mas a gente tem a atribuição para estar conduzindo esse processo de criação. Entendi. Legal. Uma questão sobre sobre o profissional dessas áreas, tudo. São cursos difíceis de fazer, dá para fazer em menos de um ano, ou é aquela coisa que tem que passar na faculdade, tudo, por aí vai? Como assim? Qual funcionário que você... Uma coisa que me vem à mente... A pessoa tem a cachoeira lá perto da sua área e ela quer fazer um ponto de turismo. Aí, no caso... o guia de turismo, ele é um tecnólogo. Então, ali em 2 anos a pessoa já consegue se formar em guia de turismo. Turismólogo já é um bacharelado, então ali pelo menos 4 anos. Nesse sentido, não sei se é nesse sentido. É nesse sentido mesmo. Mas aí o proprietário ele pode estar contratando alguém, ele pode estar cuidando mais da gestão do negócio mesmo. Claro, pode fazer o curso para se capacitar e entender melhor, né, do que está acontecendo ali. Mais alguma pergunta? Vocês têm uma história para contar? Aconteceu com vocês? Vou contar isso aí que é legal, o pessoal se interessa. Já que vocês fizeram bastante trilha, caminhada. Eu ainda tenho um. Aquela. Então, teve uma vez que a gente foi fazer um camping, né? Era um lugar, assim, comum de se fazer camping, é um lugar que as pessoas costumam ir. Aí a gente foi por uma trilha, por uma estrada rural. Aí uma cachorrinha começou a acompanhar a gente, a cachorrinha da Jennifer, inclusive. A gente começou a caminhar na trilha, aí a cachorrinha veio acompanhando. A gente tocou a cachorrinha para ela voltar, porque é complicado cuidar do animal ali, né, enquanto você está tendo que cuidar de si mesmo. Mas não teve jeito, ela acabou acompanhando a gente. Aí chegou numa altura, que a gente estava da caminhada, em que a gente passou por umas casinhas, umas casinhas na área rural que estavam bem próximas da estrada rural, do carreador. E nisso, como a cachorrinha estava acompanhando a gente, ela foi avançada, ela foi na frente da gente, aí ela começou a brigar com os cachorros da propriedade, começou uma barulheira, cachorrada latindo, um cachorro mordeu o outro e tal. E nisso veio o pessoal ali da casinha já com as espingardas de defesa patrimonial, né? Só já preocupada já. Já chegaram achando o que estava acontecendo. Aí nessa situação, como eu sempre falo, é bom você que está fazendo a trilha sempre se manifestar primeiro, para não dar margem de dúvida, entendeu? Então na hora que eu percebi que eles estavam preocupados com aquela barulheira, eu já peguei a minha lanterna, apontei na direção deles e já comecei a gritar. Falei, opa, tô fazendo uma trilha aqui, minha cachorra aí na frente e tal, acenando o braço bem alto para ser visto de longe, porque se eu fosse um intruso eu não ia querer ser visto. Então é interessante, né, quando acontecer, por exemplo, de você estar passando perto de uma propriedade, às vezes o proprietário estranhar, deixa claro o que você está fazendo ali. Você se mostra claro. Procura deixar bem claro, fala, tô fazendo uma trilha, tô só de passagem aqui, você tem alguma dica para me dar de algum lugar bacana? Mesmo que você já saiba, pergunta alguma coisa.
Por exemplo, onde que fica a estrada tal? Dá uma orientação para mim, porque daí o cara vai ver ali que você é uma pessoa que não está buscando confusão. Com mal intenção. Né? Mal intencionada, exatamente. Então essa foi uma situação ali que foi meio um perrenguezinho, mas não aconteceu nada, foi tudo certo. E eles estavam mais preocupados com a defesa deles, então a gente entende. Entende também. Isso acontece bastante. Eu gosto de deixar sempre o final pra gente indicar algum filme, alguma coisa que a pessoa pode assistir, um livro. Você tem alguma indicação assim? Olha, eu vou fazer uma indicação que é... The Walking Dead já foi indicado, isso aí de lembrar. Enquanto você pesquisa, eu vou falar que eu assisti um filme na faculdade que é Os Narradores de Javé, que é uma pequena cidadezinha no sertão, que é no meio do nada, e uma empresa querendo abrir uma barragem ali. E como uma cidade é meio desconhecida, nem estava no mapa, eles tinham que fazer a história da cidade ali para comprovar que tinha uma cidade ali. E a cidade só tinha as coisas que funcionavam lá que tinha para comprovar o correio. Só que como era uma cidade pequena, acho que passava de 500 habitantes, menos ainda, ninguém usava o correio. Então por isso que a cidade estava, bem dizer, morta, cidade fantasma. Aí eles pegaram o único cara que escrevia na cidade e começou a inventar histórias, tudo para ele escrever num livro e mandar para o correio para mostrar que tem uma cidade ali. É bem legal o filme, o final é bem triste, porque a cidade é inundada. Mas é interessante saber o porquê foi inundada. Eu gostaria de fazer duas recomendações que vão meio em sentidos opostos. A gente tem o filme Capitão Fantástico, que é a história de um pai que cria seus filhos numa mata. E apesar de parecer que ele cria os filhos de uma forma selvagem, ele ensina muita cultura para os filhos dele. Então os filhos são músicos, os filhos leem livros de filósofos avançados que refletem sobre a sociedade de fora, a ponto de que chega um momento onde eles precisam ir para a cidade. Aí as crianças ali são adolescentes e jovens adultos, na verdade, os filhos dele. Eles precisam sair daquele ambiente florestal que eles viveram a vida inteira para ir para a cidade. E é interessante você ver como que existem contradições na nossa sociedade moderna. É um filme relativamente novo, não confundir. De 2017. Isso, é um filme de 2016. 2016. Capitão Fantástico. Aí um filme que vai no sentido oposto, mas também é muito bom para quem curte essa vibe, é o Into the Wild, Natureza Selvagem. Ah, sim, o do... Que na verdade o cara, ele vai e tenta se afastar da sociedade, se isolar e viver sozinho. Aí ele pega um livro de botânica para identificação de plantas, para ele poder comer as coisas na mata. E o final também é bem trágico e a gente chega numa conclusão, na verdade, é uma história real, não é nem baseado numa história real, tá certo. O filme ele tem ali toda a dramatização. Em português ele ficou Na Natureza Selvagem, um filme de 2007. Apesar de toda a dramatização e o fim trágico, assim, a conclusão que ele chega é que a felicidade, o fundamento dela é você compartilhá-la. Ele faz toda uma jornada de afastamento da sociedade para poder se isolar, para poder ter uma vida autossuficiente, autossustentável, mas no final ele percebe que aquela caminhada dele foi boa, mas foi solitária. E ele percebe que, na verdade, o mais importante é você compartilhar a sua experiência, a sua jornada. Né? O ônibus onde ele morreu virou um ponto turístico no Sim, lá, né? sim. Jogando no ônibus. As pessoas Foi mal, sei. Não, eu tava pesquisando para assistir, mas tudo bem. Não, mas tem que ver o porquê ele morreu. E tem outra cena desse filme que eu acho, não sei se foi muito exagerada, que ele pega uma carne de algum animal lá e ele tenta fazer em menos de meia hora, já tava cheio de verme. Eu falei, mas será que é tão rápido assim esses vermes? Verme não, mas um mosquito toma conta muito rápido, muito rápido. Tanto assim que na evolução da nossa sociedade, a gente desenvolver a refrigeração fez toda a diferença no desenvolvimento da sociedade. No desenvolvimento. Porque antes você pegava um alimento, você tinha que ou comer cru, e se você comesse cru, seu organismo ia demorar mais para processar, você ia ficar ali meio letárgico e tal. Desenvolveram o fogo, né? Daí o fogo, gastronomia e tal, toda a evolução que partiu daquilo ali foi exponencial. Mas a refrigeração... Tompeiro? Mas a refrigeração foi algo assim que... Olha,
carne no meio do mato vai juntar. Larva não tão rápido, a larva ela vai levar pelo menos ali umas 12, 24 horas pra se formar. Mas no filme, tipo, chegou as moscas, do nada já tinha aquele monte de larva. Falei, nossa, que... Não é tão assim que também. rápido. Não é tão assim também. Questão do sal, né? O sal também foi, pensando agora, o sal também foi muito importante para a sociedade, porque você salgar a carne já impede a proliferação de vários micro-organismos ali. Eu tenho uma indicação de filme pra fazer dessa vez também. Mas assim, é um filme que retrata uma cena ruim, é um filme de ficção, terror na verdade, que retratam pessoas que foram pra floresta com câmeras e eles filmaram todo o processo. É a Bruxa de Blair, que eu acho que é um dos filmes mais clássicos de terror que tem, e ele retrata a situação das pessoas irem acamparem, só que no caso lá eles ficaram perdidos e tal, e é um filmaço. Beleza? Esse filme é até engraçado que muita gente tem medo de ir pra uma mata, uma floresta Por causa do filme. Por causa dele. Mas o que eu tenho pra dizer é assim, o risco que você vai correr numa mata, num ambiente florestal, vai ser diretamente proporcional ao teu preparo, os equipamentos que você leva para lá e ao teu conhecimento sobre técnicas de sobrevivência ali. Então, assim... Por um momento eu pensei que ia falar técnica de bruxaria. Existem os riscos, mas é muito gratificante e recompensador quando você faz uma atividade bem sucedida. É algo incrível você se conectar com a natureza. É bacana também que esses filmes, eles dão muita vontade de sair acampar, né? Sim, te dá um ânimo, né, de sair. Geralmente eles estão colocando o foco do filme só numa pessoa e ela tá sempre indo sozinha. E isso não é legal, é sempre bom ir com alguém pra não acontecer algo ruim. Bom, um filme com um monte de gente é acampamento do papai. Tem. Isso é comédia? É comédia. Também não. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado. Sempre que quiserem gravar uma coisa, se tiver uma curiosidade, podem chamar, a gente está sempre aberto. Renan, alguma coisa pra falar? Com certeza, muito obrigado por toda a explicação sobre o turismo de Maraguá. Isso é uma coisa que a gente não tinha nem noção que existia. Aqui da cidade a gente não tinha noção que existia. E muito obrigado por todas as explicações. O podcast está sempre aberto para todas as pessoas aqui, Maraguari, região. A gente fala de tudo, né? Então, a gente não tem sempre abertos. Aquela coisa certa. Vocês querem deixar algum recado para o pessoal, ouvintes? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer vocês também por essa oportunidade de estar fazendo parte do podcast nesse momento. E eu queria aproveitar aqui para fazer um jabazinho. Quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, procura lá no Facebook Rizoma com Z, Rizoma Consultoria Ambiental, e também a página da RD, Agência Regional de Desenvolvimento, que a gente tem uma parceria com eles. Então quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fica essa dica aí, busque lá no Facebook, no Instagram, a gente está por aí. Vamos falar diretamente com você? Diretamente comigo. Perfeito, perfeito. Então tá, gente, muito obrigado. Até mais.